Então, né, a 10ª quinzena, a gente vai falar sobre permutação com repetição. Na quinzena passada, a gente iniciou o conteúdo de análise combinatória. A gente viu o princípio multiplicativo, né, que é aquele que você pega a quantidade de possibilidades da primeira etapa vezes a quantidade de possibilidades da segunda etapa. Bom dia, Alessandro. Bom dia. E assim, né, você conseguiria saber qual que era o total de possibilidades de algo acontecer. Vimos também o que eram as permutações, que permutação significa embaralhamento, né, troca de posições. Vimos o que era o fatorial também. Dessa quinzena, ela é bem pequenininha, por quê? Porque a quinzena vai ser mais rápida, tá? De dias de aula mesmo vai ter só 7 dias, por conta dos feriados. Então, a gente vai começar a ver as permutações com repetição. Bom, nas aulas passadas, né, a gente estava vendo as permutações da seguinte forma. Vamos ver se supor aqui. Quantos anagramas, né? Na verdade, a gente via 5 anagramas. Quantos anagramas era possível formar com a palavra, vamos supor, amor? Quantas letras tem essa palavra? 4. Então, eu fazia uma permutação de 4 letras, que era a mesma coisa que 4 fatorial. E o que significava 4 fatorial? Que continha... Era 4 vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pegava a partir do 4 e multiplicava em ordem decrescente, certo? Isso daqui daria 24 anagramas. Ou seja, deixa eu aceitar mais uma pessoa. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Então, com a palavra amor, eu conseguiria fazer 24 anagramas, certo? Poderia embaralhar as letras da palavra amor de 24 formas diferentes, certo? E assim por diante. Teria 24 coisas dessas aqui. Ok. Só que a palavra amor, os exemplos que a gente viu na outra aula, não tinha repetição de letra, né? Agora, se eu venho aqui, por exemplo, e pergunto quantos anagramas eu posso formar com a palavra batata? Quantos anagramas são possíveis formar com essa palavra? Né? Se não houvesse repetição de letra, seria uma permutação de 6 letras, certo? De 6 elementos. Mas como tem repetição, vai diminuir essa quantidade. Por quê? Deixa eu só colocar aqui de outra cor. Certo? Vamos supor o seguinte, que um outro anagrama que eu poderia formar com isso daqui seria essa palavra aqui, ó. Ah, tá, tem um T de outra cor também. Vou colocar um T verde. Tá? Porque a gente aí tem repetindo a letra A 3 vezes e a gente tem repetindo a letra T 2 vezes. Então, se eu colocasse essa mesma palavra dessa seguinte forma aqui, ó. Seria a mesma palavra, só mudei a posição das letras A's e das letras T's. Mas concorda comigo que é o mesmo anagrama? É a mesma palavra? Então não muda. Então esse A é igual a esse, que é igual a esse, eu só mudei aqui a posição deles, mas a palavra que formou foi a mesma.
né? O anagrama formado foi o mesmo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retirar essas opções repetidas, tá? Bom, aí como que a gente faz isso, né? Vou aceitar mais uma pessoa. Bom dia, Ítalo. Então, eu vou eliminar as opções repetidas, tá? Como que eu faço isso? Eu vou olhar para a palavra e observar quantas repetições há nas letras. Por exemplo, a letra A repetiu quantas vezes nessa palavra aqui? 3. Então, vem aqui e põe um 3 em cima. Quantas... Tem mais... A letra T também repetiu. Quantas vezes a letra T repetiu? 2. Então, vou colocar aqui, tá? E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Em cima, vai ter uma fração. Em cima vai ser o número de letras. 6 fatorial. E embaixo vai ser os fatoriais das repetições. Ou seja, 3 fatorial, 2 fatorial, tá? Se tivesse outra letra que repetia, vamos supor uma outra letra que repetiu 4 vezes. Aí eu teria um outro 4 fatorial aqui, tá? Então, nesse caso aí, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar, né? Eu estou dividindo, eu vou retirar as minhas repetições. Como tem 3 letras As, seria uma permutação de 3 coisas. Por isso que eu divido por 3 fatorial. Como eu tenho 2 letras T's, seria uma permutação de 2 coisas. Por isso que eu estou dividindo por 2 fatorial também. Certo, pessoal? Então, eu estou eliminando os anagramas das repetições. Essas mudanças aqui de letras As, né, esses embaralhamentos de letras As, essas permutações de letras As, e também estou eliminando as permutações das letras T's, tá? Então, vamos ver quanto que ficaria isso. Tá? O que eu faço? Eu não vou desenvolver tudo isso. 6 fatorial até chegar no 1, 3 fatorial até chegar no 1, 2 fatorial até chegar no 1. Não. Eu faço o de cima chegar no maior do de baixo. Qual que é o maior de baixo? 3 ou 2? 3. Então, eu vou fazer o 6 chegar até o 3. Ó. Vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por quê? O 3 fatorial seria isso aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que seria o restante do número aqui. Mas aí eu vou parar no 3 fatorial. Para quê? Para que eu possa cortar com o de baixo, tá? E aí embaixo fica 3 fatorial, 2 fatorial. O que eu vou fazer agora? Cortar, tá? Para que eu não tenha que fazer uma conta muito grande, tá bom? Vamos lá. E agora eu vou só multiplicar o que sobrou. Quanto que é 6 vezes 5 vezes 4? 120. 120. O 2 fatorial, pessoal, é 2 vezes 1, que dá quanto? 2. Tá? 120 dividido por 2? 60. Então, eu conseguiria 60 anagramas diferentes com a palavra batata, tá? Se eu não tivesse que contar essas repetições, se fosse só 6 fatorial, ia ser, eu na outra aula coloquei 6 fatorial, daria 720. 720. Olha o tanto que diminuiu. Porque eu tirei essas opções repetidas, tá? As opções de letras repetidas que apareceria dariam essa diferença aqui de 720 para 60, tá? Então, eu conseguiria 60 anagramas diferentes. Ok? Entendido isso daqui? Sim. Vamos a mais um exemplo, só pra gente fixar bem esse negócio. Quantos anagramas seriam possíveis com a palavra... Deixa eu pensar numa palavra que tem muita repetição de letra aqui também. Vocês podem me ajudar aí a pensar.
Já sei. Tartaruga. Tá bom? Tartaruga. Então vamos lá. Primeiro a gente vê quantas letras a palavra tem. 9. Então seria uma permutação de 9 letras se não tivesse repetição. Só que tem algumas letras que repetem. Quais são as letras que repetem? T, R e A. Primeira letra T. Quantas vezes a letra T aparece? 2 vezes. Então, até colocar aqui, ó. O T aparece 2 vezes. Quantas letras a letra A, quantas vezes a letra A aparece? 3 vezes. Então, põe um 3 aqui. E quantas vezes a letra R aparece? 2 vezes, tá? Então, põe mais um 2 aqui. E vou fazer a conta. Em cima é o número de letras. E embaixo são os fatoriais das repetições, ou seja, 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Esses números aqui estão multiplicando, tá? Entendido por enquanto? Quem chegou depois, eu estou fazendo agora as permutações com repetição, tá? Quando aparece repetição de letra, para ver o que a gente faz. Vamos lá. Então, vou fazer o de cima, chegar no maior do de baixo. Qual é o maior número de baixo? 3. Então, vou fazer o 9 e chegar até o 3. Então, vou colocar o seguinte. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo, eu vou colocar 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Vou cortar quem com quem? E aí? Ó, isso. Corto 3 fatorial com 3 fatorial. E vou cortar mais uma coisa, para diminuir os nossos números, né? Que vai ser uma conta grande. 2 fatorial não é 2? Porque não é 2 vezes 1? Sim. E aqui, então, eu tenho um 2 e um 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, eu vou cortar esses 2 fatoriais aqui com o número 4. Entendido o que eu fiz? Sim. Então, como lá embaixo tem 2 fatorial e 2 fatorial, ambos dão o resultado 2. 2 vezes 2 dá o 4, cortei com 4 de cima, para diminuir nossos números, tá bom? Espera aí. Caiu aqui uma coisa. Então, vamos lá. E agora, o resultado é a multiplicação do de cima, porque embaixo não tem mais números, tá? Vamos ver quanto dá isso aí. Deixa eu ver na calculadora, tá? Esses números, pessoal, essas contas grandes assim, não tem problema usar a calculadora não, tá? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Daria 15.120. 15.120. Tá? Então, eu teria 15.120 anagramas diferentes com a palavra tartaruga. Ok? Entendido isso daqui, gente? Sim. Beleza. Todo mundo entendeu? O restante dos alunos. Só tô vendo a Camille e o Alessandro falando. Pode colocar aí no chat também se não entender. Então, tá bom. Então, gente, quando tem repetição, a gente faz isso. Pega a quantidade de letras, põe na parte de cima, o fatorial delas, e na parte de baixo é o fatorial das repetições, tá? Faz o de cima chegar no maior de baixo para poder cortar. E se caso aconteça algo desse tipo aqui que a gente fez,
Pode cortar com algum número de cima também, tá bom? Para diminuir a conta que você vai fazer. Aí, o que eu expliquei, então, foi essa parte do exemplo 1. A parte do exemplo 2, eu explico na próxima aula. Vocês vão conseguir fazer a número 1 e a número 2, tá bom? Número 1 e a número 2 com o que eu expliquei hoje.